Oi, gente, boa noite. Estamos aqui de volta com o nosso TED, nosso Temas Espíritas em Debate, nosso canal aqui do Espírita Info. Com muita alegria, a gente convida aqui nosso companheiro aí do Espiritismo, o Cauê Sanches. Qual o tema que a gente propôs para ele hoje? Falar sobre jovem. É difícil ser jovem espírita e espírita? Essa é a nossa questão para ele, que daqui a pouquinho ele vai trocar algumas ideias com a gente já vai iniciar a nossa conversa aqui. De início, eu vou pedir o Zé Alves para fazer uma prece para a gente e logo depois a gente passa aí para o Cauê. Unidos nesse momento em que nos elevamos a Deus, amor infinito, luz da vida, aqui nos encontramos para o estudo edificante, para buscarmos a compreensão daquilo que o Espiritismo nos traz. Apelamos para os espíritos amigos que possam nos intuir, ao mesmo tempo que amparem o companheiro responsável pelo estudo da noite, inspirando-o, auxiliando-o a transmitir aquilo que preparou, certamente, com muito cuidado, com muito carinho. Amparados por Deus, envolvidos pelos Espíritos amigos, sob a coordenação de Jesus. Nós então iniciamos mais um TED. Cauê, o que que a gente pede para você agora? Faz uma breve apresentação sua aí e depois já manda a brasa. Pode começar aí. Então, como está sendo gravado, né? Primeiramente, eu sou Cauê Sanches, sou homem branco, careca de barba, óculos preto, uma blusa colorida. No meu fundo tem Harry Potter, tem estante, livro, tranquilo. Eu tenho 34 anos, não sou tão jovem para falar desse tema, mas sou jovem ainda. Faço parte do projeto Jovens com Ivone, mais a Juventude Espírita, que vocês tentaram no site, viram como funciona o site, veio essa proposta de lá. No Jovens com Ivone, a gente começou na pandemia, em 2020, acho que foi errado, 2020. E aí a gente começou com estudos, aí foi para o YouTube, foi crescendo, e a gente fez a parceria com a Juventude para agregar o movimento espírita e unificar. O que está faltando é a unificação do movimento. Tem muito trabalho, mas nem todos estão interligados em si. Então, Jovens com Ivone vem com essa mania de interligar todos os trabalhos. Então, junto tem a Aline, que é a nossa secretária do Jovens com Ivone, que ela não vai poder falar, mas ela veio só para me prestigiar mesmo, porque eu sou uma pessoa insegura, por mais ser pedagogo de profissão, analista em aba, que minha área de estudo é o TEA, então eu fico um pouquinho nervoso ainda para poder falar em público. Prefiro falar com as crianças do que com o adulto. Mas vamos lá. Eu ia pedir para fazer a prece, mas como vocês já fizeram a prece, eu vou pedir uma outra coisa. Então, como pedagogo, eu gosto muito de brincar com vocês. Então, eu quero que vocês agora fechem os olhos, que eu vou fazer uma pequena leitura com vocês. Eu era muito pequeno para entender que, e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora para chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir e a chorar. Nessa escada não nos cabe conhecer ao ver o que virá. O fim dela ninguém sabe, bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. A gente já parou para pensar na verdade que tem nessa música? Na verdade, a gente para de pensar, na verdade, que tem a juventude espírita que está falando essa fala. Quanto tempo faz que vocês não conversam com a criança interior de vocês? Será que a gente ficou adoecido ou adultizado demais? Será que o problema está no jovem ou está no adulto que não está entendendo o que é criança e o que é jovem? E aí? Deixa esse pequeno espaço para vocês também quiserem falar, mas esse é o início da minha fala com vocês. Vou aqui apresentar. Eu me perdi. Ah, tá. Deixa eu abrir o Chrome de novo. Começar aqui. E quando a gente fala de juventude, deixa eu voltar aqui o campo.
atualizar. Então, vocês conheceram o Juventude Espírita e não conheceram os Jovens com Ivone. Então, os Jovens com Ivone é com a Ivone Pereira do Amaral, mas uma roupagem diferente, que ninguém está acostumado a ver ela. Mais jovem, mais descolada, mais jovem. Então, a gente dá muito prestígio para a Ivone nos Jovens com Ivone. E aí, como vocês me convidaram para falar de juventude, é difícil ser espírita, ser jovem espírita. Então a gente vai ter um olhar mais pedagógico e humano da coisa para falar sobre isso. E eu não vou falar sobre isso. Vocês vão falar sobre isso para mim. Porque vocês já foram jovens. O que que a gente está vendo de errado que não tem jovem no movimento? Será que é a gente que não entende o jovem? Só não vai ter jovem quando a gente não entender o jovem. Mas como a gente vai entender o jovem? Sendo jovem. O que vocês gostavam de fazer quando era jovem? Então, por que essa conversa nossa de hoje? O que que trouxe vocês querer saber a falta do jovem? Fala aí pra mim, o porquê? Eu não entendi esse questionamento de vocês. Por que essa conversa que vocês quiseram? Eu vou esperar. Ninguém quer me falar por quê? Uai, Não? porque regra geral que a gente vê no centro espírita é o pessoal mais velho, né? Será? Bom, pelo menos os que eu conheci e Ou será conheço, que é né? porque a gente não dá o espaço para o jovem trabalhar no momento certo? No início lá de Isso. Kardec, quem trabalhava na mesa mediúnica mesmo? Jovens, né? Por que hoje em dia o jovem não pode mais trabalhar na mesa mediúnica? Se lá no primórdio ele trabalhava. Aí fica conversa pra gente. Por que o jovem não pode trabalhar mais na mesa mediúnica? Por que o jovem tem que esperar 400 mil anos para chegar e dar uma palestra? Por quê? Então vamos lá. Por que essa conversa? Muitas vezes ouvimos a fala: é difícil ser jovem espírita. Será que é difícil ser jovem espírita? Ou será que muda a frase? É difícil ser jovem? Que ninguém entende a gente. Ou melhor, vou mudar a frase. É difícil ser espírita. Já sabemos que ser jovem é difícil. Ser espírita é fácil? Ser espírita é fácil? Não é. Ser jovem também não. Então as duas coisas são difíceis de ser. Só que diferente é que o jovem ele está empenhado, quer fazer muitas vezes aquilo, tudo. E o que que acontece? Nós, vou incluir, que tem 34 anos, não sou jovem mais, né? Infelizmente. Falamos, não, não faz isso não, é errado. Não, você vai fazer coisa feia. Não, não faz isso não. Segue esse roteiro aqui. E a gente adultiza aquele jovem. Não deixa ele falar a fala de jovem. Não deixa ele se expressar como jovem. Porque ele tem que ser um mini adulto. Então o problema tá na gente, não no jovem. Aí a gente cobra muita responsabilidade e não deixa ele ser ele. Não deixa, vou usar a fala de jovem, não deixa ele usar a palavra sabor jovem. Não deixa ele ser jovem. Ele tem um conhecimento. Ele fez eu vou falar evangelização, mas eu não gosto desse termo. Vamos usar o termo que eu gosto. Aí ele fez educação espírita, ele participou lá do maternal, da educação espírita infantil, da mocidade espírita. E depois ele fica ali no Auléu, até ficar mais velho para dar uma palestra. Porque ele é jovem demais para estar na mesa mediúnica, ele é jovem demais para poder falar no púlpito, ele é jovem demais para fazer várias coisas. E aí? Ele é jovem mesmo? Ou ele só tá lá para encher cadeiras? Ou melhor, servir para pôr água no copo fluidificado, servir para fazer um evento, uma feira da pichincha. E aí? Aí eu já falei, será mesmo que é difícil? Talvez o difícil seja ser jovem espírita, como eu falei no início. Talvez o difícil seja aceitar
que crescer não significa pular etapas. Gente, a gente já foi jovem e já vivenciou todos os momentos do movimento espírita, momentos maravilhosos. Hoje a gente proporciona os mesmos momentos de mocidade que a gente teve. A gente vivencia os mesmos movimentos religiosos da minha igreja católica, que eu fui católico, da minha igreja evangélica, que eu fui evangélico, todos para dentro para vivenciar esses momentos, ou a gente não está deixando o jovem falar, opa, eu quero esse tema, eu quero aplicar tal coisa. Talvez precise aceitar que a gente cresceu. E a gente já quer pular etapas. Ser jovem tem que ser jovem. Tem que ter linguagem de jovem, tem que ter momento de jovem, tem que ter coisa de jovem. Você, para dar uma educação espírita, que eu não falo evangelização, porque a gente pegar o termo evangelização, a gente vem com o termo preconceituoso lá de trás, porque a doutrina espírita não evangeliza ninguém, ela educa. Quando a gente educa alguém, a gente está querendo que ela apresente alguma coisa. E aí a gente vê. Vivemos uma sociedade que cobra maturidade precoce, comportamento exemplar e espiritualidade silenciosa. Queremos jovens conscientes, mas esquecemos que a consciência nasce da vivência e não da repressão. E aí, como que a gente está vivendo o movimento espírita? Estamos vivendo ele com maturidade ou estamos vivendo ele com leveza? Deixando a pessoa errar? Deixando ela vivenciar aquele momento que ela está ali para vivenciar? O problema não é o jovem, é quando esquecemos como é ser jovem. Eli, Cris, José, que eu estou vendo aqui agora, como vocês eram jovens? Vocês lembram de conversar com os jovens de vocês? Quanto tempo faz vocês não batem ali na porta daquele jovem de 15 anos e falam assim, e aí, o que que você gosta de fazer? Vamos fazer junto? Ou quanto tempo vocês não batem ali na porta daquela criança de 8 anos e falam assim, vamos brincar? Quanto tempo que vocês não brincam? Fica aí o questionamento para vocês. Quanto tempo que vocês não brincam? Quanto tempo vocês não fazem coisa de jovem? Por quê? Virou bobagem fazer coisa de jovem, né? É bobo fazer coisa de jovem. É bobo brincar de carrinho como uma criança. É bobo pintar, desenhar, brincar de massinha. É bobo. São coisas bobas que a gente sempre fala. Ah, a criança tá lá na educação espírita ou na evangelização espírita, ela tá fazendo desenho. Ela tá fazendo coisinha boba. É bobo coisa de criança. A gente não dá a devida responsabilidade para aquele trabalho. Então, coisa boba, é um tempinho. A gente não cobra do nosso filho de ir para a evangelização todos os dias, para a educação espírita todos os dias. Como a gente cobra dele ir para a escola. Começa aí. E eu tenho mais uma dinâmica com vocês, que eu vou tirar minha tela de novo. Falei que esse estudo ia ter dinâmica. E a dinâmica também é para fechar os olhos. Mas aí agora é para a gente conversar um pouquinho. É uma trend lá do TikTok. Bem jovem mesmo. Então vocês vão fechar os olhos agora. Quero convidar que cada um de vocês feche os olhos e pensem num momento muito especial para vocês. Talvez você já tenha visto na rede social, especialmente no TikTok, que é essa trend, e as pessoas encontram sua versão mais nova e conversam, acolhem dizendo coisas que gostariam de ter ouvido. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer isso de uma forma mais aprofundada, com mais verdade, com mais amor e com um olhar espiritual. Então, se puder, feche os olhos, respire fundo, bem devagar. Agora imagina que na sua frente está com você, com seus 7, 8 anos de idade. Observe essa criança. Como ela está vestida? Qual é a expressão do rosto dela? Ela parece feliz? Ou carrega algo no olhar? Respira mais uma vez. Agora imagine, em um lugar importante da sua infância. Pode ser no seu quarto, casa onde você morava, ou qualquer lugar que marcou sua história. Olhe ao redor desse lugar e veja essa criança ali dentro. O que ela está fazendo? Ela está brincando? Ela está sozinha?
Ela está tentando chamar a atenção de alguém. Agora perceba com o coração. Essa criança se sente amada? Ela se sente segura? Ela se sente que alguém realmente a escuta? Agora vai até ela. Senta ao lado dela, com calma, delicadeza. Olhe nos olhos dela e diga com todo o amor que você conseguir sentir agora: eu te vejo. Eu sei que você sentiu. Eu estou aqui com você. Respira fundo. Respira mais uma vez. Agora conte para ela que muita coisa aconteceu depois dessa fase, que nem tudo foi fácil, mas que vocês continuaram. Diga para ela, você é forte, mesmo quando ninguém percebeu, mesmo quando doeu. Se em algum momento ela sentiu medo, rejeição, solidão, exclusão, diga para ela agora, você não está sozinha. Eu estou aqui. Agora eu cuido de você. Respira fundo mais uma vez. Agora olhe com carinho para essa criança e diga: a gente ainda está construindo uma história linda. E eu prometo cuidar de você, te proteger, te amar, como você sempre mereceu. Lembre-se, segundo os ensinamentos de Kardec, a infância é um momento sagrado, onde o espírito está mais sensível, mais aberto ao bem. E quando você cuida da sua criança interior, você também está cuidando do seu espírito, da sua evolução, como ensinou Jesus. Deixa vir a mim aos pequeninos. Talvez hoje esse pequenino seja você. Agora respire bem fundo. Sinta esse encontro. Sinta esse acolhimento. E quando estiver pronto, pode abrir os olhos. Se quiser, você pode escrever uma carta para essa criança. Ou até gravar um vídeo, como essa atende, dizendo tudo aquilo que você aprendeu a sentir. Porque no final, cuidar de si também é um ato de evolução espiritual. E agora eu quero sentir de vocês. Quando estiverem preparados, o que vocês sentiram sobre isso? Sobre essa conversa que eu tive com vocês agora, essa meditação? Já pararam para pensar nela? Se quem quiser falar, pode falar. Ninguém quer falar agora? Tranquilo, pode falar depois então. Continua a apresentação. Se alguém quiser falar, é só me interromper. E aí eu vou falar agora quem é o Jovem Scrivone para vocês. Eu falei sobre a juventude, dei meu ponto ali do que como ser jovem, que é difícil, não é tão difícil. Não sei se eu falei com maestria, mas eu falei com o coração e como Jovem Scrivone acredita. Jovem Scrivone mais Juventude Espírita. O Jovem Scrivone está em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. E o Juventude é o site www.juventudespírita.com.br. Então, eu vou falar para vocês quem somos. O jovem Scrivone nasce de uma inquietação profunda, como vive o espiritismo no mundo real, com emoções reais e desafios reais. Somos um espaço de diálogo, acolhimento, escuta, provocações conscientes. Deixa eu mudar aqui que eu não consigo vocês calma. Aqui ninguém vem pronto, aqui ninguém precisa fingir santidade. Aqui a gente vem para construir juntos. De novo aqui. Aqui ninguém vem pronta, já falei, né? Inspirados no espiritismo kardecista, não gosto de ter, mas tem que pôr às vezes, com uma leitura crítica, atual e responsável. Juventude como sujeito ativo e não como plateia. Nosso jeito de fazer espiritismo, para vocês entenderem. Um espiritismo que não oprime, que não moraliza a dor, que não silencia as perguntas difíceis. Trabalhamos com, então, com base doutrinária sólida, não podemos esquecer da base, que a base é
Primeiro, ciência, filosofia e religião. Trabalhamos sempre com a ciência, o que a ciência fala. Depois a gente vem a filosofia, que questiona. E depois a gente vem com o viés religioso. Diálogo com psicologia e educação. Não posso deixar de trazer educação, porque eu sou um educador. Então a psicologia tem a nossa amiga Gabriela Mulei, que vem com a psicologia. Linguagem acessível, jovem e afetiva. Compreensão de que errar também educa. Será que a gente aprende isso no nosso centro? Que a gente errar, a gente também está educando? E tá tudo bem eu errar? Consciência não é repressão, é acompanhamento com amor e responsabilidade. O que fazemos na prática, para vocês entenderem, jovens com Ivone? Conteúdos e mídia. Então, a gente tem no Jovens com Ivone lives semanalmente e quinzenalmente no nosso YouTube, TikTok, Instagram com uma linguagem jovem, povos espíritas que provocam reflexões, conteúdo que dialoga com vida real, nossos programas fixos do YouTube. A gente tem o nosso Isso Pode, Ivone, o nosso podcast, que a gente fala sobre temas atuais, que o jovem está pronto. A gente tem um quadro chama Romance que Educam, que o romance também educa. O romance não é bobinho, como muita gente acha. A gente aprende muito com o romance. Temos um quadro chamado Sem Fronteira, que a gente dialoga com todo mundo de qualquer religião. Temos que recentemente vai lançar agora o nosso quadro Psicologia e Evangelho, que é os psicólogos falando sobre o Evangelho. Temos um quadro jovem, que é o Cultura Geek e Espiritismo. Temos em setembro, Setembro das Cores, porque em setembro o nosso feed fica muito amarelo. E o Jovem Escrivão não fala de Setembro Amarelo, ele fala de Setembro das Cores, porque setembro tem mais de uma cor, e não é só o amarelo. E todo final de ano a gente tem o simpósio Ivone Pereira do Amaral, para falar dessa mulher incrível que é a Ivone, que é muito silenciada ainda hoje. Programas fixos online no Google Meet. O nosso estudo sistematizado de educadores espíritas, o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, perdão, confundi os dois ali, que a gente tem estudo do livro dos espíritos, o livro dos médicos e roda de conversa. Não fica gravado, porque é alguma coisa mais intimista, para tirar dúvida. Às vezes a pessoa acha que é bobagem, então a gente fica mais a gente. Temos a formação de educadores espíritas, que a partir do momento que a gente entende que a gente é educadores e não evangelizadores, a gente tem um papel diferente. Educador é o palestrante, é quem está dando aula para a criança, é todo mundo. Então a gente fala formação de educadores espíritas. Todos nós somos educadores. Aqui agora mesmo estamos sendo educados por um novo olhar para essa juventude. E a gente tem, infelizmente, um programa fixo onde é cobrado o valor simbólico, que é capacitação de educadores espíritas. Nossa, mas espírita cobrar? Sim. Sabe por quê? Espírita dá valor em conteúdo pago. Ele não dá valor em conteúdo grátis. Olha o tanto de conteúdo grátis que a gente tem. Ninguém dá valor. Quando a gente faz uma capacitação, as pessoas vêm correndo. Porque a nossa capacitação diferencial é: a gente trabalha pedagogia, do modo clássico. Então, a nossa primeira foi com a pedagogia de espírita, que veio a Dora Encontre. O segundo foi a pedagogia de Montessori. E o terceiro, provavelmente, vai ser a pedagogia de Waldorf. Então, a gente traz a ciência, a filosofia e a religião junto. Então, a gente cobra o valor simbólico para quê? Para pagar o nosso SINART que a gente usa, para pagar o nosso Google Meet, e a gente não paga nada disso. Na verdade, a gente está pagando o editor que está fazendo o e-book para você ganhar bonitinho o e-book lá pronto. Porque tem diagramação, tem correção, tem tanta coisa e a gente cobra um valor simbólico. Então acaba sendo nossa capacitação R$ 10. Então o nosso feio está aqui. Vamos dizer assim, entre aspas. A gente cobra alguma coisinha. Mas a gente cobra para as pessoas darem valor no conteúdo. Não porque a gente tá querendo se aparecer, mas para dar valor. E para eu encerrar aqui minha fala agora, quero lançar um desafio para vocês. Amanhã, dia 20 de março, é comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down.
Então, o mundo inteiro posta fotos com as meias trocadas. Por que o movimento espírita não faz isso? Não fala de inclusão? Não propaga que ele também é bem-vindo o cidadão com síndrome de Down, autismo, e não faz gestos para trazer essas pessoas para ele? Então, se vocês quiserem, encarem nessa, nas nossas redes sociais, vai estar esse post. Tirem fotos com as meias trocadas, coloridas, e postam nos stories, marcam a gente pra gente fazer esse movimento valer a pena. Até então, eu preparei isso pra vocês. Agora eu quero escutar de vocês o que vocês têm pra me bombardear de perguntas, porque me deram um tempo muito curto pra elaborar um tema gigantesco. Então eu quero ouvir de vocês. Agora a gente desenvolve, você vai poder falar mais, né? Deixa eu te fazer. Você está me ouvindo bem? Parece que minha Tô te conexão está um ouvindo. pouco instável. Tá? Apareceu aqui para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. De uma forma geral, o que a gente escuta de outros companheiros, que a gente vê, pelo menos aqui na região que a gente está, é que o jovem ele não tem frequentado, mesmo que você crie espaços, por exemplo, na casa espírita onde eu estou. O grupo de jovens é dirigido por jovens. Há convites para eles falarem também, para participarem de outras atividades e tudo mais, né? A questão não tem sido exatamente essa, mas que a gente vê que tem a frequência de menos jovens, né? Você acha que a gente deveria pensar em outros espaços, outros formatos para esses jovens fora da casa espírita? Por exemplo, você disse que um formato online, por exemplo, seria uma forma de você, eu não sei se é isso, mas eu vou falar assim, e aí você dá um Uhum, contorno melhor para a minha questão. uhum. Seria uma forma de atrair mais os jovens para o espiritismo, né? Atrair não é bem o que eu queria dizer, mas o que me ocorreu agora, né? Um modelo online, por exemplo, quer dizer, o jovem não encaixaria muito mais na casa espírita física. Que você pensa a respeito disso? Porque o que a gente tem visto é que não estão indo, não estão participando, né? Ou o número é bem reduzido. Vamos lá, então. Acho que eu caio, não? Não, tô aqui ainda. Ahn, você, você põe, quando nós fizemos a primeira dinâmica, se fosse hoje, você com 15 anos, você estaria nesse local? Você iria com tantas regras, com tantas coisas? Seria convidativo para você? Você gostava de quê quando você tinha 15 anos na idade desse jovem? Será que eu tô trazendo para as aulas um Homem-Aranha na visão espírita? Uma Moana na visão espírita? Trazendo a referência deles para eles, com os valores espíritas juntos? Ou será que a gente está repetindo fórmulas que a gente foi ensinado e que a gente gostava? Será que não está na hora de mudar o conceito e trazer coisa nova para ele? Falar tipo vestibular espiritismo? Como que é estudar para isso, que a gente passou por isso, estando como jovem na mocidade, vivenciou o momento de vestibular e o momento na mocidade. Mas será que eles não estão precisando desse contato, de se entender mais? Será que está sendo chamativo para eles o que tem hoje, que para a gente era chamativo? A gente tem muito encontro para jovem, mas nenhum desses encontros fala a língua do jovem atual. Fala o mesmo processo que a gente tinha antes. Eu acho que é mais por aí. Fala aí, Eli. Não sei se você responde você, amigo. Ô, Cauê, você falou no início sobre esse intervalo que acontece aí, né? O jovem, às vezes, vem desde lá vamos usar o termo, que é o termo que o pessoal ainda usa nas casas espíritas, vem lá da evangelização, passa pela pré-mocidade, vai na mocidade, e aí quando chega aí por volta da mocidade, parece que há esse gap, esse intervalo entre a mocidade e o que vem depois. Esse intervalo
segundo alguns colegas e tal, conversando sobre isso, já há muito tempo, também não é uma coisa de agora. Muitos deles falam assim: ah, mas isso é normal, porque quando o jovem chega nessa idade, ou ele vai para a faculdade, por exemplo, né, falando de uma forma mais geral, ou vai trabalhar. E tanto num caso quanto no outro, essa coisa de espiritismo, de centro espírita, de reunião espírita, de religião, acaba ficando em segundo plano, porque se a pessoa entra na faculdade, é um mundo completamente diferente, né? Vamos dizer assim. Vários deles, e eu posso dizer isso porque eu acompanhei alguns poucos, mas alguns casos nesse sentido, quando entra na faculdade, na universidade, passa a ter acesso a uma quantidade de conhecimento, inclusive sob o viés bastante materialista, que muitos deles falam: "Ah, isso aqui parece muito mais interessante do que aquilo que eu escuto lá no centro, né?" E acaba se afastando naturalmente do centro. Outros vão trabalhar e realmente acham que não tem mais tempo para isso, etc, etc. Você acha que esses dois fatores, a universidade ou a faculdade e o trabalho profissional, realmente também são fatores de afastamento do jovem do movimento espírita? Porque muita gente fala assim: ah, a casa espírita não está adequada, mas será que não acontece esses outros fenômenos também fora da casa espírita que atraem o jovem para outras situações? O que você acha? São fatores totalmente válidos e que, obviamente, vai afastar ou não vai afastar tudo. Mas pensa, se aquele lugar está te proporcionando conhecimento bacana, vivenciando presenças reais, deixando você falar coisas reais e trazendo um movimento espírita, ele vai proporcionar, ele vai ficar nos dois. A partir do momento que ele não tem local de fala, de escuta, ele vai se afastando e vai falar assim: ai, desculpa, mas é que meu trabalho tá pesado, ai, eu tô na faculdade, tudo. Aí ele vai se afastando porque ele não tem local de fala. Ele vai se silenciando, então ele se afasta. A partir do momento que você traz o conteúdo da vida real para aquela jovem, para aquela criança, ele vai querendo estar cada vez mais. Porque o que a gente aprende na faculdade? Matérias e histórias reais. Imagina então a gente chegar lá e falar assim: ah, então você aprendeu na faculdade sobre Platão. Vamos supor que fez filosofia. Vamos falar sobre Platão e Espiritismo, então. Vamos trazer isso. Vamos trazer o mundo dele para dentro da casa espírita. Vamos falar sobre o mercado de trabalho. Qual a influência do mercado de trabalho dentro da visão espírita? Vamos trazer ele para cá. Como que ele se põe? Como ele se põe? Vamos falar das nossas dores também. Pra gente não foi fácil conciliar o movimento espírita e o profissional. Eu falo por mim, para mim não é fácil. Eu sou professor, auxiliar de desenvolvimento de crianças especiais e estou no movimento espírita. Vamos dizer aqui, mais ou menos entre a gente, eu sou mais novo, tenho 34 anos. Então, tipo assim, eu tenho N demandas que eu não me encaixo mais numa casa espírita, porque não tem esse espaço acolhedor. Mas eu prego para o meu jovem, para quem está me assistindo aqui agora, a importância de estar numa casa espírita, a importância de socializar, a importância de fazer a diferença onde você está. Porque quem vai mudar esse movimento atual é a gente. A gente vai transformar que fique mais acolhedor, que tenha mais jovem. E essa desculpa do jovem não frequenta casa espírita, o jovem não quer usar isso, isso é muito antigo. É mais antigo do que a gente. O jovem sempre se afastou. Por quê? Porque não falava a língua dele. Em determinado momento, todo mundo já que se afastou um pouquinho do espiritismo, porque estava vendo que não falava a sua verdade. Você ama o que você lê na doutrina espírita. Mas o movimento espírita não abraça isso. O movimento espírita, ele pegou tudo que funcionou nas outras religiões, juntou tudo e falou: pronto, é isso. Sendo que o espiritismo, você vive como a ciência, com a filosofia, você anda lado a lado com a ciência.
Você tem que estar se atualizando todo momento. Então, tipo, se eu chegar numa casa espírita e falar assim, ó, ah, você é homossexual, vai pro inferno. Já afastei 4 jovens dali. Você é transexual e é dívida de outra vida, vai pro inferno. O espiritismo não julga isso. O espiritismo ele vai andando com a ciência para te mostrar o que é isso. Nada mais é que amor. Amor ao seu próximo, a respeitar como o seu próximo pensa. Então, quando a gente pensar em amar o outro, mas fala aí, Paulo. Oi, Cauê, pessoal, Oi. boa noite. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá uma Sim. chuva aqui. E aí eu estava tentando ouvir, mas enfim, consegui. Eu quero agradecer, como tenho feito sempre, a este grupo e a você, Cauê, pela contribuição específica e importantíssima, eu acho. Eu tive a felicidade de, desde muito jovem, eu acho que eu era jovem, 18, 19, o Eli me conheceu nessa época, né? E Mas me você não tem acolheu. ainda 18? Você não Tem? fez ontem? Você não fez ontem 18 anos? Então, fazendo 20 e poucos. Ah, Mas, enfim, tá. eu tive também a feliz experiência de participar muito ativamente. A minha primeira reunião séria no movimento espírita foi uma reunião jovem na sexta-feira. Eu cheguei na casa espírita na quarta, assisti uma atividade de assistência social à tarde, né? E depois eu fui convidado para a sexta, que era a primeira reunião aberta, e era uma reunião de mocidade. E desde então eu sou muito ocupado com essas coisas da mocidade, né? Depois, em função da minha formação, também fui para a filosofia, depois para a educação, o pessoal achou que eu podia contribuir na evangelização e depois que eu podia contribuir na evangelização infantil, depois na mocidade, né? E essa discussão sobre evangelização e educação nem existia, Cauê, né? Era Sim. evangelização na boa, né? Assim. Mas eu percebi ao longo das minhas experiências e reflexões umas coisas que eu queria compartilhar para a gente conversar. Por exemplo, e eu Uhum. vejo isso até hoje. Eu vejo, por exemplo, que o jovem ele chega na mocidade cansado de evangelização. Isso é um negócio muito complicado. Como é que você se cansa de uma verdade encantadora, desde que ela tenha significado? Então, como é que nós cansamos as crianças na evangelização? Isso também ocorre na escola formal. A gente chega entusiasmado na pré-escola e a gente fica muito animado, né, nos anos iniciais do fundamental. Esse ano vira um pouco de bagunça e rebeldia no Fundamental 2, e depois vira dispersão, alienação, às vezes euforia no ensino médio. Então, é claro que o movimento não está fora disso, Uhum. ele participa disso. Mas eu penso que é muito válido a tua crítica no sentido de que ele precisa ser diferente. Não é possível. E aí eu penso o seguinte: o que a gente está fazendo que a gente não consegue fazer com que o evangelho e a doutrina espírita seja tão encantadora para nós quanto para o jovem e para a criança. E para a criança que tem um pouco mais de raciocínio formal, enfim, ali pelos 15, né? O que a gente está fazendo de errado? Então, tem isso, né? Depois eu acho também que tem que considerar que a juventude, ela é um negócio diferenciado mesmo, não é? A gente fica querendo abraçar o mundo, não é? E aí, de fato, se a doutrina espírita não for apresentada nas suas teses, temas e argumentos, de forma a confrontar-se com os temas, teses e argumentos do mundo, que estão lá presentes na faculdade, que estão presentes no dia a dia, né? Se a doutrina espírita não tiver condição, e aí de novo eu trago para a gente.
Mas para a gente, assim, que tenta lidar com essa questão no centro espírita e na casa espírita. Porque muita gente não está nem aí. Não está nem aí desde muito tempo, desde que a criança chega para a evangelização infantil, e também não está nem aí. Leva o menino, tá certo, às vezes porque não tem nem como deixar em casa. Mas é só isso, é meio que um descarregar lá na evangelização e na mocidade, pronto, né? Mas, por fim, por último, mas não finalizando, tem um terceiro ponto. Eu acho que falta uma certa cobrança, não é o termo, mas uma certa consideração de que o jovem é um espírito capaz de comportar-se de forma proativa no movimento espírita por si só. Então, eu sempre me lembro da FEAC. Eu vivi isso tudo na FEAC. E um pouco no Garcia, em Juiz de Fora, enfim, né? Na Mocidade Espírita de Juiz de Fora. Mas na FEAC, eu entrei para a reunião mediúnica com 19. Ao final de um ano de estudo e de, enfim, com 19 eu já estava na reunião mediúnica dando passe. Com 20, 21, eu já era esclarecedor, doutrinador, dialogador. Então, e eu me considerava muito jovem e muito relativamente imaturo, mas havia uma coisa interessante de mão dupla, de mão dupla. A FEAC nos oportunizava sermos jovens na mocidade, fora da mocidade, no trabalho assistencial, enfim, né? Hoje isso, eu acho que é mais, estou acompanhando de longe, mas eu vejo outro dia o filho do Alexander estava falando na segunda-feira ou na quinta-feira, como é que ele chama? Esqueci agora. Mas, enfim, e eu acho que isso em algumas casas espíritas é diferente. Eu via também isso no Garcia, eu via isso em outros lugares. Parece que, é claro, se a casa espírita der o espaço, tem que haver, da parte do jovem, a proatividade. E aí eu acho que isso não é muito fácil também, não é um dado de realidade. A proatividade na juventude não é um dado de realidade. Talvez, e aí eu não sei como trabalhar isso. Talvez tivéssemos que dizer isso ao mesmo tempo que oferecermos oportunidade para que o jovem seja peça ativa nas casas espíritas. Não tenho nenhuma certeza sobre o que eu acabei de falar. Estou compartilhando Sim, enfim, perfeito. elucubrações aqui. Mas, Paulo, quando a gente observa enquanto educadores, aí sempre consegue ver aquele jovem que é mais engajado. Então é esse jovem que a gente tem que colocar na frente. Aí sempre consegue ver o jovem mais engajado e consegue ir dando espaço para ele. Vamos pegar o conteúdo da evangelização. O que que é? Leis morais, é, os mandamentos, Páscoa, Parari, Parará. E esse ciclo desse cronograma vai se repetindo até a mocidade. Esse cronograma massivo, cansativo, porque toda Páscoa na evangelização a gente fala de Páscoa. O que que é Páscoa? Páscoa é uma coisa espírita? Espírita comemora a Páscoa? Por que que a gente fala de Páscoa então? O jovem não quer ver todo ano a mesma história da Páscoa. O jovem não quer ver todo ano a mesma história de Moisés. Porque, beleza, eu aprendi isso no maternal. Tudo bem que no primeiro ciclo eu vou ter que rever isso. No segundo ciclo eu vou ter que rever um pouquinho. Mas aí na mocidade eu posso já dar um pulo ali, dar uma pulada naquele assunto. E ver um assunto do cotidiano dele. Ou então encaixar aquele assunto das leis morais com o cotidiano dele. Refazer essas leis morais. Então, eu acho que é muito mais refazer o nosso cronograma espírita para como estamos dando essas nossas aulas de educação espírita, do que tentar manter a mesma fórmula. Fala aí, Paulo. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência atual minha, uma vivência atual. Eu sou professor de faculdade
e a vida me fez, me colocou em dois extremos. Eu pego os alunos do primeiro e do segundo período, depois pego do nono e do décimo. E o que eu sinto, Cauê e demais, para a gente pensar, né? Sim, eu tô ensinando conceitos de direito, por exemplo. E o que eu sinto é essa falta de proatividade. E aí eu fico me perguntando, caramba, a maioria que está ali escolheu a faculdade, não foi o pai que escolheu. Escolheu a profissão, né? Aí é claro que o currículo se apresenta como algo de fora. É um grupo de professores que, tendo passado por uma formação, entendem que aquele currículo precisa ser estudado. Mas não há por parte dessa juventude, porque veja, eu tenho estudante de 17 anos, eu tenho de 18, 19, tenho de 60, mas na doutrina espírita é a mesma coisa. Por exemplo, não é? Páscoa. Páscoa não é nós não comemoramos Páscoa, não achando que coelho bota ovo de chocolate, mas Pessar é um termo muito caro para a doutrina espírita. Passagem, veja a Sim, simbologia desse eu processo. entendo e Então, não é julgando isso. sim, É só sim. tipo assim, por que a gente não fala então sobre a passagem? Em vez de Isso, falar aula sobre Páscoa, vamos falar sobre passagem. O que é passagem? Vamos entender o que é esse rito de passagem. Nossa, os nossos amigos católicos falam sobre Páscoa. O que é a Páscoa, então, para os católicos? Vamos entender na visão espírita o que é essa Páscoa? Mas não, a aula de Páscoa é a mesma aula católica se você pegar para ler. sim, E sim, claro. no final, Tá sempre ouvindo tem a falar. famosa lembrancinha É, que o evangelizador adora fazer, que é dar uma cruz. é. Não, é claro, a minha questão é exatamente essa, Cauê. Assim, por que que ao longo de um processo longo, porque a criança de uma família espírita chega na casa espírita ao nascer, vai para a evangelização agora no ventre, né? E Uhum. é claro que ali pelos 7 a gente começa a compreender as coisas. E por que que a gente não consegue fazer com que aos 18 somente meia dúzia num grupo de 60 vai se tornar um trabalhador espírita, um orador, alguém que se preocupe com a questão da assistência material, mas também da assistência espiritual, que é o principal da doutrina espírita. As minhas perguntas são essas. Eu, como um voluntário desta área até hoje, não é? Eu fico me perguntando isso o tempo todo e me cobrando muito. Acho que nós temos muita responsabilidade nisso. Eu vou te fazer uma outra indagação. Será Sim. que esses jovens que atualmente estão trabalhando não são filhos de trabalhadores espíritas que têm uma condição financeira boa e estão lá porque o pai colocou ele para trabalhar? Cadê Não, é, aquela criança da assistência que é, queria eu acho trabalhar? sim. Eu acho que essas perguntas todas são válidas. O que eu me pergunto sempre é o seguinte: o que que eu posso fazer de modo que esses jovens se sintam respeitados e contemplados nas suas demandas existenciais pela doutrina espírita? Mas hoje eu me pergunto mais, Escutá-lo. hein? Não, hoje eu me Escutá-lo. pergunto mais, assim, hoje eu sempre bato um papo, quando tenho oportunidade, no sentido de chamar aquele espírito antigo, que não precisa ser velho, que está ali incorporado em um corpo jovem, para a consciência do que é ser espírita, ter sido espírita há 12 anos, desde os 6, 7, para chegar ali nos 18, ser filho de uma família espírita. O que que significa isso? O que que significa isso? Como é que cada um de nós, ao longo das nossas vidas, fomos assumindo esse papel de protagonismo, de autoconhecimento, né, de proativismo ou de proatividade, porque também eu não acho hoje, com alguma convicção, de que a questão seja a casa ou o trabalhador espírita adulto. Acho que falta essa conversa aberta com o jovem sobre o que é ser jovem sendo espírita. Talvez isso
Talvez a Eu minha acho que falta falando uma muito. outra coisa. Sim, sim, estou falando muito já. Eu acho que falta uma outra coisa. Eu acho que falta uma outra coisa, Paula. Não tá falando nada. Eu amo que essa conversa assim. Acho que falta outra coisa, sabe? Muito mais importante. A gente está acostumado a fazer palestra. E eu odeio palestra. Eu gosto de roda de conversa. Porque eu não sei mais que vocês para falar com vocês. A gente sabe junto. Porque aí o meu ego, enquanto palestrante, está aqui em cima, porque eu sei mais que todo mundo. E no fim, vocês vão bater palma para mim e falar assim: nossa, ele é foda. Não, eu tô fazendo uma roda de conversa e vocês estão abrindo o tema para mim. Eu não sei mais que vocês. Não sei enquanto profissão, não sei mais que ninguém. A gente está sendo junto trabalhador de Cristo. Então a gente precisa mudar esse contexto de palestra pública. É uma roda de conversa, onde a gente vai falar com Jesus. Jesus, ele fazia palestra? Não, ele ia na árvore, fazia parábolas, conversava com as pessoas. Então vamos pegar a doutrina espírita no hábito mais puro e voltar a fazer roda de conversa, conversar com as pessoas, falar com historinha, parábolas, que aí vai estar emergente. Atualmente tem um tanto. Perdão, gente. Vou falar um negócio, mas não fica chateado. Atualmente tem um tanto de gente mais velha, estudiosa, chata pra caramba. Perdão, amo vocês. Chata pra caramba. Na casa espírita achando que cada um sabe mais que o outro. E porque o centro espírita X é melhor que o outro é melhor que o outro, e ninguém fala com ninguém. Cadê a união espírita que a gente falava que tinha? Somos companheiros, amigos cristãos. Ninguém mais canta essa música. Eu lembro dela ainda. Mas ninguém mais é companheiro, irmão espírita. Cada um tem a sua casa espírita, cada um tem o seu ponto de vista. Fala aí, Arlene, eu falei demais. Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer te conhecer. Também agradeço, Cauã. Cauê ou Cauã? Cauê, né? Cauê, Pela sua contribuição. Eu acho que é um assunto muito importante, né? É muito importante mesmo essa questão dos jovens. E vocês estavam falando aqui, o Paulo falando, ele, todo mundo das experiências. Eu fiquei pensando assim, eu dei aula, né? Eu dei aula de catecismo, eu dei aula no centro de evangelização, e assim, e eu dei aula também, porque eu sou professora de história, né? Dei aula para crianças de quinta, na minha época era quinta, oitava, segundo grau e para faculdade também, né? Dei aula há pouco tempo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: para mim, o que vocês estão conversando é sobre metodologia, ou seja, como instrumentalizar o conhecimento espírita. Não é nem o conhecimento, são os objetivos que o conhecimento leva, né? Ou seja, quais são os nossos objetivos, que são objetivos éticos, que são objetivos que têm relação direta com o outro, com uma sociedade melhor, né? Da gente olhar para o outro e para a diversidade de uma outra forma. E isso a gente tem que fazer em casa, com as crianças, desde pequenininho, e fazer nas escolas, nessas instituições, né? Daí, assim, eu não sei se, porque às vezes eu não estava entendendo direito, eu fiquei pensando se. Eu até pensei nos meus dois filhos nunca conseguiriam se adaptar a uma evangelização. O meu outro a professora pediu para sair do catecismo na época, porque ela não estava aguentando mais. Porque ele lia muito, ele adora história antiga, ele lia muito, ele lia aquela Bíblia grandona, assim, infantil, né? Estou falando de católico mesmo, porque a amiga do meu marido é católica, enfim. Mas, enfim, a professora falou que já não aguentava mais, porque ele questionava tudo, né? E ele sempre foi muito questionador e não fez a primeira comunhão como irmão, porque ninguém aguentava. Ele só saía com um livro na mão. Ele só queria ir para os shoppings para ficar nas livrarias. Estou falando por quê? Porque isso também, apesar da realidade no centro ser diferente, eu estou falando da mente de um jovem, né? Estou falando assim, da mente de um menino, de um jovem, porque todo jovem é questionador.
Eu sempre fui muito questionadora, eu era aquela pessoa, eu era aquela criança e adolescente chatésima. E o que que eu penso hoje em dia? Que a linguagem, no meu entendimento, a linguagem, o formato é muito é muito desmotivador. Para mim, assim, é uma desmotivação, uma coisa assim horrível. Porque, assim, quando a gente pensa assim, como é que nós vamos passar os conhecimentos espíritas? Eu penso que não são os conhecimentos espíritas que estão no centro da questão, são as questões éticas, porque daí, a partir disso, você trabalha as questões espíritas, né? Eu sempre falo, quando eu dava aula, que eu ia trabalhar um tema dentro da história, necessariamente eu não tinha que falar daquele tema. Eu usava várias questões, e para essas crianças, o Paulo, eu acho que vários aqui já leram Paulo Freire, né? O Paulo até me deu um livro do Paulo Freire uma vez, não sei se ele lembra. Mas você lembra, Paulo? Então assim, é a realidade deles, né? É o que você também estava falando nessa sua experiência. A gente tem que pegar esse. Eu penso que a evangelização não tem que se preocupar com o evangelho, eu acho que nem tinha que ter nome evangelização. Não tem que se preocupar com o evangelho na forma de evangelho, e nem com a doutrina espírita como teoria, né? Eu acho que tem que se preocupar mesmo, ou seja, como é que nós vamos fazer para que as coisas sejam mais instigantes, para que sejam estimulantes, para que eles repensem a própria realidade e questionem. Só que, ao mesmo tempo, a gente bate com uma outra questão. Como é que nessas instituições você vai estimular questionamentos? Você é o tempo todo chamado a ser condicionado, né? Porque nesses espaços é o que você falou. Quando a gente faz uma, e a gente não, porque eu nunca fiz. Quando vocês fazem palestras, com raras exceções, aqui até tem algumas raras que são ótimas, né? Vocês aqui conseguem fazer coisas, estimular reflexões, mas a gente sabe que não é assim que a banda toca, né? Você fecha o ciclo, você não abre, você não expande, quer dizer, é totalmente na mão, na contramão do que o jovem precisa, do que o jovem está todo ativo. Eu penso que a gente deveria se preocupar menos se a nossa proposta é um mundo melhor, são pessoas melhores, são pessoas que realmente tenham mais empatias. Estou falando isso para eles e para nós também. Se a nossa proposta é essa questão toda que envolve o outro o tempo todo, eu penso que mais do que a teoria é repensar a metodologia, é a prática, que daí a partir dessa instrumentalização dessa teoria, você consegue chegar nos corações, você consegue mexer com o jovem. Do contrário, eu lembro que quando eu dava aula do segundo grau, eu tinha que fazer um teatro, que era diferente do teatro que eu fazia de quinta ou oitava, porque a idade era outra, eu tinha que estimular de uma outra forma, né? Quando eu ia para a faculdade era outra coisa, que é mais tranquilo até. Agora, esse povo, digamos assim, essa faixa de 10 anos a 18, 17 anos, isso não é brincadeira. Para você, para você estimular. É isso que eu queria falar. Eu queria saber o que que você acha disso. Se eu falei muita bobagem ou não, o que que você, com a sua experiência. Obrigada. Quase nenhuma, mas eu sei alguma coisa. Imagina, você está falando de ensino médio, faculdade, imagina eu que sou pedagogo, formado recente, do lado de creche até o quinto ano, antiga quarta série, dos 3 anos de idade até os 10 anos, já é uma outra realidade. Mas realmente, o que você falou, a metodologia que a gente aplica no nosso caso tem que ser diferente. E eu sou um Beto Freire, e trabalhar com um cantinho com as crianças, deixar elas experimentar. Então, trabalhar com o evangelho, sim, vamos trabalhar com o evangelho, vamos trabalhar com os conceitos espíritas, mas a gente leu aquele conceito, separou espaços que eles consigam trabalhar por conta própria, dá autonomia para eles entender o que você falou para eles.
Eu li a passagem do bom samaritano. Então, esse aqui vai fazer semente, esse aqui vai fazer pintura, esse aqui vai mexer com tinta. Dar diversas ferramentas para ele trabalhar. Deixar ele propor a aula. Não você chegar pronto. Você contou a historinha ali para ele, deu a moral, ele vai te mostrar o resultado, como ele entendeu. Resto, falando dele, que ele se enxerga como aquele bom samaritano, que ele tem dor, e que aí você vai falar, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar esse jovem? Ele sofre em casa, ele está sofrendo um abuso, ele quer passar para mim esse abuso. Como que eu posso ajudar? Você é o educador disso, e não o evangelizador. Porque quando a gente fala evangelizador, a gente está com a verdade pronta ali. É isso e acabou. Quando a gente educa, a gente está abrindo portas para ele saber novos conceitos. Ah, beleza. Você quer ir na Igreja Católica? Vamos falar um pouquinho sobre a história da Igreja Católica no centro. Vamos falar como surgiu o Espiritismo. Vamos falar como surgiu a Umbanda. Você pode ir em qualquer lugar onde você esteja bem. E a gente não. É egoísmo nosso falar assim, não, você tem que ficar aqui. Porque aqui é a verdade absoluta. Porque o Espiritismo é o consolador prometido por Deus. Que mentira é essa? Que te fala? O Espiritismo é uma religião do amor. Ele vai te ensinar a ir para qualquer religião que você quiser. Se você quiser continuar aqui, beleza. Mas você tem que saber como funcionam os nossos outros irmãos. Você tem que respeitar cada indivíduo. É isso que o Espiritismo prega. E quando a gente entender isso, a gente vai ter mais público entre a gente. Nossos irmãos evangélicos tá cheio de gente jovem, porque, uma, são muito cabresco ali. Você tem, não pode, não pode, não pode. E o jovem precisa desse limite. Mas, ao mesmo tempo, eles deixam tocar um violão na casa, uma bateria, uma guitarra, fazer show, fazer tanta coisa que o jovem gosta. Ele deixa o jovem ser jovem. A gente não deixa o jovem ser jovem. A gente prende o jovem a ser como a gente era na nossa juventude. E eu acho que é isso. Fala aí, Leidiane. Você está falando, só um pouquinho, você está falando de linguagem, né? Comunicação, o tipo de É, comunicação, que é fundamental. exato. Aí você falou de Freire, o Paulo Freire tem uma obra que é. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Não vou lembrar o nome agora, vou ter que achar ela. Eu vou achar ela, já mostro ela aqui. Mas fala aí, Leidiane. Boa noite, gente. Tudo bem? Prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Obrigada, Cauê, pelas considerações. Eu queria trazer um pouco da minha experiência. É, Eu não sou de uma família espírita, eu não passei por evangelização, não passei por mocidade. Na verdade, assim, eu estou caminhando no espiritismo há pouco mais de 5 anos. E aqui na nossa cidade, eu tive a experiência de duas casas espíritas. Em uma delas, eu constantemente, sempre que possível, eu vou para dar palestras, que na verdade, como mencionei no chat, eu prefiro chamar de rodas de conversa, que eu acho que fica mais dinâmico, e tá todo mundo ali para aprender, né? Eu acho que o termo palestrante, ele traz uma certa arrogância para quem está falando e um distanciamento com quem está ouvindo. Então, é um termo que eu não gosto muito dele. Então, sempre que possível, eu torno isso mais dinâmico. E nessa casa espírita especificamente, eu sou sempre muito bem recebida, muito bem acolhida, eu me sinto em casa nela. E eu fui tentar uma proximidade com uma outra casa espírita. Eu não senti esse mesmo acolhimento. Então, por exemplo, se eu hoje, na casa dos meus 40 e poucos anos, chegando no movimento espírita agora, se eu tivesse como experiência só essa casa que não me acolheu, eu não voltaria para o movimento. Eu não teria interesse em ter conhecimento. Então, eu acho que o que falta muito nas casas espíritas, embora reafirmo, não tenho experiência, né, de anos de frequência, de casas conhecidas, pelo que eu vi na minha experiência nesses pouco mais de 5 anos, é que falta talvez o acolhimento. Talvez seja por isso que a gente chega nas casas espíritas e as pessoas mais jovens, elas têm da minha idade para cima. Eu ouvo dizer que talvez eu seja mais jovem do nosso grupo de estudos online que nós temos hoje. Não sei se estou correto ou não, mas e por que eu fico nesse grupo? Porque eu sou acolhida. As minhas falas, elas são consideradas,
eu sou ouvida, a gente debate, a gente aprende e conhece junto. Eu acho que é isso que precisa. Precisa ter acolhimento que nós, infelizmente, não temos. Diferente das igrejas evangélicas, que elas são de portas abertas e chamam o público. A minha filha, católica, praticante por escolha dela, vai fazer 15 anos, ela é abraçada na igreja católica de uma forma que ela chega lá e se sente em casa. E nessas duas casas espíritas em que eu citei, na casa espírita em que eu sou abraçada, ela foi comigo algumas vezes e ela participou. Ela ficou acordada. Na outra, ela foi comigo 2 vezes e literalmente dormiu do meu lado. Então, eu vejo muito por isso. A gente precisa ter portas mais abertas para trazer esse jovem, porque senão o movimento espírita está fadado a acabar daqui a algumas gerações. Era isso, desculpa pelo monte de bobagem que eu falei, gente. Perfeito, perfeito. Eu lembrei o nome da obra. Chama, não achei a minha obra para mostrar, mas chama Educar com a Mídia, de Paulo Freire. Que ele vai falar que a gente pode trabalhar com qualquer coisa. A gente pode falar de uma novela e espiritismo, porque tem conteúdo para ser falado. A gente pode dar uma aula de história de novela e espiritismo, porque tem conteúdo para ser trabalhado. A gente pode falar do Homem-Aranha e espiritismo, tem conteúdo ali. Pode falar do Aladdin, que agora vem aqui do meu lado, que tem conteúdo espírita. A gente tem que trazer a linguagem jovem para nós, e não nós para eles. Essa inversão de valores. Vocês, quando eram jovens, quando vocês se lembraram dos jovens que vocês eram, o que vocês gostavam? Na igreja que vocês frequentavam, ou dos espíritos que vocês frequentavam, falavam do que vocês gostavam? Alguém já perguntou para vocês o que vocês queriam escutar? Ou só veio coisa pronta? Acho que ninguém perguntou pra gente o que a gente gostaria de estudar numa religião. Ninguém chegou pra gente. E agora a gente tá no momento de fazer diferente. Mostrar que ele precisa ouvir o que ele quer. Nós que estamos aqui agora, José. Nós estamos aqui agora, podemos fazer a diferença. Sair da nossa bolha online, dos nossos amiguinhos, ir para as nossas casas espíritas e mostrar a diferença. Porque é muito fácil eu vir aqui debater com vocês e falar que essa é aquela solução, pronto, beleza. Mas se ninguém sair daqui e não aplicar, aí vai ser realmente impossível até o jovem. Temos que levantar a nossa bunda da cadeira, perdão o termo, e ir para a prática. Tentar deixar crianças autistas irem no centro. E se elas gritarem, tá tudo bem ela gritar, porque o espaço é dela também. Aí tá o despreparo o quê? Meu merchan agora. Vem para os Jovens com Ivone, vem fazer parte da formação continuada de educadores espíritas, que aí a gente consegue controlar isso. Porque falta comunicação, falta querer. Eu estou um evangelizador por quê? É porque eu gosto de criança ou é pelo título? Eu trabalho na casa espírita porque eu gosto do trabalho ou por causa do título? Porque eu sou presidente da casa. Porque eu sou palestrante daquela casa. Por que você está trabalhando no movimento espírita? Aí eu volto. Você trabalha no movimento espírita pra quê? Porque você ama o movimento, quer que mais gente venha ao movimento, ou para o seu nome ser o arsenal do dia? Porque se for o seu nome, o jovem não vai. Porque ele não quer nome, ele quer prática, ele quer vivência, ele quer conteúdo de vivência, ele quer sentir que ele é importante, ele quer sentir que ele é alguém. Mas alguém, Cauê, falei demais. só sinalizar para quem vai assistir depois, né? Você respondeu o Zé Alves aí que colocou no chat uma pergunta para você, né? Quem que vai fazer esse movimento, Uhum. essa dinâmica de ensino, essa dinâmica diferente com o jovem, né? A gente, infelizmente, chegou ao nosso fim,
Mas eu vou voltar para você. Você quer trazer algumas palavras finais, algum pensamento final, ou Cauê? Ou Eu quero fechamos? agradecer o convite. Quero agradecer vocês por ter chamado a gente, por ter acessado lá os Jovens com Ivone, o Juventude Espírita, visto o site, conhecido os artigos que tem. Convido também ir lá no Instagram e no YouTube, colocar Jovens com Ivone, conhecer também os Jovens com Ivone e ver a linguagem que a gente fala, como a gente fala, para quem a gente fala, assistir os nossos conteúdos. E só lembrar que ninguém educa ninguém. A gente está no mundo para ser educado em comunhão. Todo mundo se educa junto. Mas mais uma vez, muito obrigado a vocês. Cauê, nós que te agradecemos. Esse seu carisma, né? A facilidade com que você interage e fala. E lembrando, gente, que isso vai estar gravado, isso tudo aqui que foi conversado vai estar gravado lá no site do Espírita Info, no nosso canal no YouTube. Pode acessar depois, compartilhar. E já já a gente volta aí daqui uns dias com o nosso TED. No mesmo horário, no mesmo dia. Boa noite, um abração para todos. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Em pé. Até.